Olá! No vídeo de hoje eu vou falar como você pode dormir melhor e se livrar da insônia e da ansiedade e ter mais qualidade de vida, um bom sono, você sabe que é vital para a gente poder diminuir a ansiedade, a depressão e ter mais saúde e disposição. Bem-vindo ao canal, eu sou o professor e psicólogo Paulo Antônio Almeida e aqui é um espaço para você crescer, desenvolver, reduzir a ansiedade, a depressão e ter mais qualidade de vida. Você sabe que o seu comentário aqui é muito importante. Quando você comenta, você ajuda aqui o canal, a você também e as outras pessoas que assistem, leem os seus comentários e aí nós podemos criar uma comunidade onde uns possam ajudar os outros. Bem-vindo ao canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva aqui, dê um like aí, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas. E as nossas lives acontecem terças, quintas e sábados às 19 horas, onde eu respondo aí os comentários e as dúvidas das pessoas. Bem-vindo ao canal. Então, como você sabe, o sono ele é fundamental para trazer qualidade de vida, para trazer mais saúde, disposição, e às vezes isso é tão complicado. As pesquisas mostram que tem aí um percentual enorme de pessoas que realmente sofrem desse mal da insônia e tem alguns problemas de como dormir melhor, e isso acaba afetando aí a ansiedade, trazendo transtornos de ansiedade. A importância do sono ela é fundamental, é uma função biológica natural e muitas vezes ela é subestimada, porque as pessoas acham que dormir bem não faz tão bem à saúde e na verdade é o contrário. Você ter uma noite de sono revigorante, restaura a sua saúde e ajuda você em uma série de questões físicas, psicológicas e emocionais também. Durante o sono é onde o corpo pode se reparar, ele está em repouso profundo, então você está trazendo aí uma série de produções químicas, orgânicas, que são muito saudáveis para o seu organismo, e esse descanso suficiente, ele te rejuvenesce o corpo, a mente, e permite que você realize as atividades diárias com mais saúde, mais energia e mais atitude positiva. Então esse descanso, muitas vezes que acontece insuficiente, ele pode prejudicar o seu funcionamento normal do seu corpo e da sua mente. Então, quanto mais tempo nosso sono ele é problemático, mais impacto ele pode ter. A falta de sono pode produzir muitos sintomas. Vocês sabem que os sintomas estão dizendo que tem algo errado no seu corpo, né, e precisa ser corrigido. Então, os sintomas mais comuns do sono é interrompido, quando você tem realmente um sono que não é regenerativo, um sono que não tem uma qualidade boa, agradável, você tem os sintomas da depressão, então você pode ter mais diminuição dessa função química no seu cérebro, dos hormônios, e trazer também mais tristeza, mais depressão, um cansaço, uma fadiga. Com certeza você sabe quando você não dorme bem numa noite, durante o dia você fica mais cansado, mais fatigado, fica com falta de energia, né? Você sabe disso, que você fica com pouca energia para realizar as tarefas durante o dia. Dores de cabeça, incluindo enxaquecas você pode ter dificuldade de concentração, de memória também. Você pode aumentar o seu pensamento mais ansioso, a sua irritabilidade, a sua preocupação, o seu nervosismo. Você pode ter também pensamentos mais obsessivos, repetitivos. E tudo isso por falta de sono, hein, gente? Um aumento dessa energia nervosa também, os músculos podem ficar tensos, porque você não relaxou o suficiente durante a noite, e aí durante o dia você vai ter emoções também meio esquisitas, erráticas, você vai ter sentimentos e percepções talvez equivocadas, mais equivocadas, e você vai ter os olhos cansados, ardendo, irritados, os nervos muito sensíveis, e muitas vezes você vai estar no limite para estourar uma inquietude também, né? Uma agitação, uma frustração que vem às vezes do nada, uma impaciência também com as coisas ao seu redor, uma deficiência aí na execução de resolução de problemas, de tomada de decisões, das funções cognitivas de planejamento, de análise. Então é muito complicado, o sono realmente precisa ser restaurador para trazer benefícios, porque senão os sintomas são muito grandes, além dos sintomas da ansiedade, que a gente fala sempre aqui no canal, que trazem tanto desconforto e tanto mal-estar para todo mundo, vocês sabem disso, né? Então, com esse ritmo agitado de hoje, os sintomas de interrupções do sono são muito, às vezes, ignorados, né? A pessoa, às vezes, não leva a sério, eu acordei várias vezes à noite e não percebi que eu estava ficando cansado, então elas acham que muitas vezes é a parte, você funciona desse jeito mesmo. E não é assim, né? Um bom sono,
ele tem uma duração suficiente para você, às vezes 8 horas, para algumas pessoas 6 horas ou 9 horas, cada organismo tem o seu, não tem assim um padrão de 8 horas, na verdade é um mito esse padrão. Você pode dormir 6, 7 e ser bom para você, ou 9 e ser bom para você, mas o importante é você sentir regenerado, né? E isso você concluir que os problemas do sono, se você tem irritabilidade, dificuldade de dormir, ou para começar a dormir, ou acordar várias vezes na noite, ou dificuldade para acordar, isso vai gerar outros problemas no seu corpo, além da ansiedade, que a gente sabe que acontece demais, né? E algumas pessoas, para elas poderem trabalhar mais, renderem mais, às vezes elas diminuem o tempo de sono para poder render mais no trabalho. E, na verdade, isso é um grande equívoco, porque você precisa do sono para ter mais saúde, disposição, mais energia, e aí você pode produzir melhor. O que às vezes você demoraria mais tempo para produzir, com uma boa noite de sono, você fica mais descansado e aí a sua produtividade é maior, né? Então, o sono, essa troca aí, ela pode agravar os transtornos da ansiedade e os sintomas também, né? Então, tem algumas pesquisas que mostram, por exemplo, uma pesquisa nos Estados Unidos, que em cada 3 adultos americanos, um não dorme o suficiente regularmente, né? Então, você vê que é um índice altíssimo, né? Então, assim, e as perguntas no Google também, as pesquisas sobre sono e insônia, quase 5 milhões de vezes por mês são realizadas na internet pesquisas sobre insônia. Então, o sono é uma das principais preocupações da internet mesmo, né? E alguns outros estudos mostram que 62% dos adultos pesquisados relataram ter algum problema para dormir algumas noites por semana ou mais durante um ano específico. Então, a insônia é um problema mais comum, 56% dos adultos falam isso, e as razões para o problema do sono, eles incluem aí, primeiro, estresse, 30%, então o que a gente está falando aqui no canal, a ansiedade e o estresse, ele gera realmente essa fadiga do sono, essa insônia, problemas de saúde, dor ou desconforto, que aí inclui não só a ansiedade, mas outros problemas de saúde também, luz, ruído, temperatura, 20% falaram que esse é um problema que tem aí para dormir, hábitos de sono dos parceiros, né? Cônjuges, marido, esposa, namorada, 12% veem isso aí um problema, não se adaptam. E a maioria dos adultos dorme menos do que precisa. Tipicamente, os adultos dormem em média 7 horas por noite durante a semana de trabalho. E apenas 35% dormem 8 horas ou mais a cada noite, enquanto 36% em média dormem 6 horas e meia ou menos. Então vocês veem que os estudos mostram que realmente a falta de sono parece que é da nossa cultura e da nossa sociedade como um todo, né? E a maioria das pessoas ela tenta compensar a falta de sono durante a semana de trabalho dormindo mais nos fins de semana, 40 minutos a mais por noite em média. Também foi relatado que 41% das pessoas de 18 a 29 anos e 35% das pessoas de 30 a 64 anos dormem a sesta durante o dia para tentar recuperar o sono. Quer dizer, faz aquele soninho depois do almoço para poder recuperar o sono. Quer dizer, muita gente, 70% da gente praticamente fazem isso, né? Eu não gosto de fazer muito isso porque eu não consigo dormir pouquinho depois do almoço. Geralmente, se eu durmo, eu fico 1 hora, 2 horas dormindo, né? E você, comenta aí, você faz esse cochilo depois do almoço ou você tira uma soneca durante o dia para compensar a noite que você mal dormiu? Comenta aqui como é que é seu hábito de sono, a sua insônia, como ela acontece, para a gente conhecer um pouquinho e ajudar você a desenvolver mais hábitos saudáveis de sono. Gente, e ainda 1/3 dos adultos americanos tomam algo para ajudar a dormir, algum remédio, algum medicamento para começar a dormir. Então 30%, né? E mesmo que os medicamentos prescritos para dormir não sejam recomendados para pessoas com mais de 65 anos, que pode ter risco de saúde, complicações, 8% das pessoas com mais de 65 anos tomam medicamentos para dormir regularmente ou ocasionalmente. Então, se você está lutando aí para ter uma boa noite de sono, você não está sozinho, né? E se você acha que a falta de sono não está tendo impacto muitas vezes na sua vida, você pode estar subestimando o valor do sono, que a gente sabe que é tão importante. Então, a privação do sono, ela é definida por ter menos de 6 horas de sono por noite. Então, como mencionado, a gente tem falado aqui, a privação crônica do sono pode agravar o seu transtorno da ansiedade e seus sintomas, né? Um estudo realizado em 2015 descobriu que a interrupção regular do sono pode causar alterações mal adaptadas no eixo hipotálamo e amígdala, que é um eixo dentro do cérebro, um órgão dentro do cérebro, que leva à desregulação neuroendócrina. Então, esses hormônios que a gente sempre fala aqui do estresse,
a falta de sono, a privação de sono traz essa desregulação endoendócrina, indicando aí comum a hiperestimulação, que é o tanto a gente fala aqui, o corpo está hiperestimulado porque você fica mais nervoso, mais agitado, mais excitado também, né? Além disso, a interrupção do sono noite após noite, ela pode aumentar a quantidade de cortisol que circula pelo corpo no dia seguinte. Então, lembra, o cortisol é um dos hormônios mais potentes aí do estresse. Ele ajuda você a fazer muitas coisas, mas ele também é um hormônio do estresse. E aí, quando aumenta do cortisol, isso vai declinar, dificultar mais você ainda para dormir e os sintomas da ansiedade vão aumentar. Então, se você estiver experimentando aí transtorno de ansiedade, sintomas, dormir bem regularmente pode reduzir a ansiedade, isso é fundamental, vai diminuir a hiperestimulação e os seus sintomas também, né? Vamos ver então algumas informações que são úteis para você entender o sono e como você pode trazer um retorno ao bom sono e o seu sono, se o seu sono estiver interrompido, né? Então, um bom sono regular, ele pode ser uma parte muito importante na recuperação do transtorno da ansiedade e do seu sucesso duradouro para combater os sintomas da ansiedade, né? Os distúrbios comuns do sono, eles podem resultar nessa privação do sono, e essa privação gera sonolência. Essa sonolência aí é a terceira maior causa de acidentes de carro, acidentes de trânsito, de trabalho, dificuldade de aprendizagem na sala de aula e problemas de relacionamento entre parceiros de cama. Então, vocês veem como é que é importante o sono aí, né? Os distúrbios do sono, eles são qualquer dificuldade com o sono, como por exemplo, você tem dificuldade em adormecer, né? Você pode ter dificuldade de começar a dormir, você tem dificuldade para ficar acordado durante as horas, durante o dia, porque você fica sonolento em função da falta de sono, você tem dormido demais, né? E algumas pessoas com depressão dormem muito, mais horas, 10, 12, 14 horas às vezes, né? Dificuldade para dormir durante as horas normais do sono, então você começa a dormir e acorda várias vezes, ou atividades e comportamentos anormais durante o sono que perturbam o sono. Às vezes as pessoas batem a perna, tem solavancos durante o sono, né? E o sono que ele não é revigorante mesmo. O ronco também causa dificuldades para dormir, mas o ronco por si só não é considerado um distúrbio de sono. Você pode estar roncando e estar dormindo e estar recuperando aí, né? O ronco ele pode ser um sintoma de distúrbio do sono mais grave, como a apneia do sono. Aí você precisa realmente fazer um exame médico específico para detectar se você tem essa apneia do sono. Então muitas vezes você está cansado, os sintomas da ansiedade estão com você, há uma fraqueza, uma irritabilidade, e você não liga isso, não faz essa relação, que muitas vezes é a falta de sono. Você provavelmente não dormiu legal, não está dormindo bem, então a privação do sono ela pode trazer sintomas de irritabilidade para você, né? Então alguns comportamentos que você tem durante o sono podem estar muito relacionados a essa questão de você dormir mal, né? E aí você pode bocejar muito, você pode além da sonolência, dificuldade de concentrar, da atenção, você pode ter dificuldade de internalizar também e compreender novas informações, você fica com a cabeça pesada, confusa, né? Você tem dificuldade de ficar alerta na escola, no trabalho, em casa, e esse cansaço aí, a perda de memória a curto prazo. Então tem uma letargia, você fica mais devagar, uma raiva constante, você tem até uma fúria e uma frustração, essa irritabilidade, e oscilações de humor, de emoções muito grande, a falta de energia, e aí a falta de motivação, e aí você busca muitas vezes o café, vou tomar um café para ficar acordado, chocolate, ou algum alimento açucarado, mas aí isso não ajuda muito, você acaba consumindo muito esses produtos. E você fica tonto, né, com um pensamento de mais medo, um pensamento mais de preocupação. Então vocês estão vendo que realmente é muito problema que ocorre a falta de sono, né? Então, gente, existem algumas categorias aí de insônia que a gente está chamando atenção para você ficar por dentro disso. Então, tem a insônia propriamente dita, a narcolepsia e a hiperinsônia, que é a incapacidade de ficar acordado também. A apneia do sono, o síndrome das pernas inquietas, o movimento periódico dos membros do sono, você pode estar movendo aí o seu sono, o ciclo circadiano também do sono é alterado. Você sabe que esse ciclo, cada pessoa tem aí um horário específico que gera isso. As parassonias, que é uma excitação parcial do sono ou distúrbio do sono que interfere nos estágios do sono, né? Essas parassonias, elas incluem os comportamentos que não estão associados ao sono, mas ocorrem durante o sono, né? E pode ser pesadelo, inquietude, você andar dormindo, você terrores noturnos, câimbras noturnas nas pernas, paralisia do sono. Você pode estar, de repente, num táxi, num carro, e você, de repente, apaga tudo, né? Uma paralisia do sono, que tem algumas pessoas que têm e assusta muito, porque se você estiver dirigindo,
um acidente aí é fatal, né? Ou você pode estar moendo os dentes, né, fazendo aí bruxismo, que é muito comum, irritabilidade aqui. Fazer xixi na cama também é comum. Síndrome de morte súbita infantil, isso acontece, não é? Essas mortes súbitas na infância. Causas médicas, fisiológicas, neurológicas, psiquiátricas, são distúrbios do sono, né? E aí vem depressão, demência, alcoolismo, e aí uma série de outros transtornos que não são únicos o suficiente para serem considerados distúrbios do sono, mas eles podem acontecer. Suores noturnos, você dormir muito pouco ou demais. Existem mais de 100 tipos de distúrbios do sono e os 5 mais comuns são, claro que a gente já falou, insônia, né? Só para a gente detalhar um pouquinho aqui esses distúrbios do sono, como a apneia do sono. Ela é um distúrbio que o indivíduo experimenta uma interrupção respiratória durante o sono. Então, você está dormindo e para de respirar, é uma condição grave que pode ser fatal. E aí vale a pena você realmente procurar um médico para fazer um exame específico disso, né? E também ela inclui episódios frequentes de despertar durante o sono, né? E você tá arfando aí para respirar, ou amordaçar, ou sufocar durante o sono. A respiração para anormalmente durante o sono e aí você tem essa apneia do sono. E também você pode ter... Outro é a síndrome das pernas inquietas. Elas podem acontecer, é um distúrbio neurológico, são sensações inquietas, desconfortáveis, formigueiros ou ansiosos em suas pernas, que fazem com que você sinta uma vontade incontrolável de mover e manter movimento. Essa síndrome ela pode ser experimentada tanto durante o sono quanto você está acordado também. Então, os sintomas das pernas inquietas é a sensação de ansiedade nas pernas, e você tem vontade de mexer, de andar, de levantar, e você não consegue ficar sentado numa posição relaxada ou quando deitado. Então, quando você descansa, os movimentos dos dedos dos pés, das mãos... Claquete. Quando você descansa, os movimentos dos dedos dos pés e das pernas podem ser visíveis, hein? E aí você fica mostrando essa agitação, essa perturbação durante o sono. E você pode também ter uma sapidez, uns solavancos aí durante o sono, no corpo todo, isso pode acontecer também durante o sono. Queridos, a narcolepsia é que acontece quando o indivíduo, a pessoa, ela adormece durante atividades normais. Então, quando ela está caminhando, dirigindo, ou cuidando de um bebê, ou cozinhando, de repente, puf, apaga e dorme. Então, isso você sabe que é muito grave, né? E aí pode ter incontroláveis episódios, isso pode acontecer de uma forma incontrolável. Você pode ter intermitentes de adormecer durante o dia, uma sonolência excessiva ou a perda repentina e breve controle muscular durante as situações emocionais. E você pode também ter alucinações ao adormecer, ao acordar também, faz parte dessa narcolepsia. A paralisia do sono, você pode despertar comportamentos durante o sono, falar, organizar, arrumar as coisas. Então, você pode ter esses eventos aí durante o sono, né? E aí, gente, tem uma pesquisa que mostra que 40 milhões de americanos, olha, os Estados Unidos, provavelmente aqui no Brasil também, sofrem de distúrbios crônicos de sono de longa duração. E a cada ano, mais de 20 milhões de pessoas sofrem de problemas ocasionais de sono. E para você fazer um diagnóstico realmente do seu sono, da qualidade do seu sono, da sua insônia, é importante você consultar um médico, um psicólogo, e você saber aí, descrever os sintomas, a sua idade, se você é homem ou mulher, qual é o seu gênero aí, ou outro gênero que você tenha, fatores psicológicos, sua história, fatores médicos, a observação dos padrões do sono por um membro da família ou parceiro. De repente você não se vê aí, de repente seu namorado, seu esposo, marido, filhos, alguém da família acompanha o seu sono. E se você acha que tem um distúrbio de sono, mantenha um diário, né, de sono e registre esses hábitos de sono e as rotinas diárias. Isso pode ser útil para você discutir as suas preocupações com o seu médico, ou com o seu psicólogo ou alguém especialista no sono. Então, para você manter um diário de sono útil, tem um registro aí do seu lado, no caderninho ali, que você pode anotar a hora em que você foi para a cama, a hora que você acordou, o total de horas de sono, a qualidade do sono, se foi excelente, bom, justo, pobre ou muito pobre, horas em que você estava acordado durante a noite e o que você fazia, por exemplo, se você ficava na cama de olhos fechados, ou se levantava, ou tomava um copo de leite, ou meditava, ou tomava água, e a quantidade de cafeína ou álcool que você consumiu e horários de consumo naquele dia, tipos de alimentos e bebidas que você pode ter consumido também, os sentimentos vividos de dia e de noite, se você estava feliz ou triste ou estressado, com muita ansiedade, drogas ou algum medicamento tomado durante esse tempo aí que você estava se preparando. Então, os médicos, os psicólogos, os especialistas em sono, eles diagnosticam o distúrbio de sono. É importante você ter esse histórico, se você puder
entrar em contato com esses profissionais e mostrar para eles esse histórico, ajuda, facilita demais, né? Tem testes também diagnósticos para determinar os distúrbios de sono, e aí você pode ter esses testes. Se você quiser, você pode mandar um e-mail para mim, psicólogo.pauloalmeida@gmail.com, que a gente pode conversar mais especificamente, conhecer a sua necessidade, fazemos testes para você ver realmente essa escala de sono aí que acontece. Existem muitos testes, inclusive aqueles que você precisa passar a noite numa clínica com vários eletrodos no seu corpo para detectar a sua qualidade do sono como um todo, né? E existem outros testes também mais simples que você pode fazer com certeza. E aí nesses testes você vai analisar as ondas cerebrais, a sua frequência cardíaca, a atividade muscular, o movimento dos olhos, e aí você pode também, o quanto você consegue ficar em vigília acordado durante o dia, e aí quanto tempo você leva para adormecer. Existem testes de sangue, existem vários testes para você realmente conhecer se há um distúrbio de sono eficaz, efetivo ou não. Hábitos também, fatores de risco que você pode ter. Alguns hábitos aí, eles aumentam a probabilidade de você ter um distúrbio de sono, né? Então, se você está, por exemplo, muito barulho onde você dorme, se é muito brilhante, se é muito quente, muito frio, se é um lugar cheio de gente, se é ocupado, desconfortável, se você toma muito álcool, ou se você toma muito café, algum medicamento, droga, se você usa alguma droga recreativa ou tabaco, se você fuma ou mastiga também fumo ou até outra substância, o estresse crônico, agudo, excessivo, a ansiedade, a depressão, outro distúrbio de saúde mental. Então, uma rotina do sono que você tem aí que é inconsistente, as viagens às vezes, né, fuso horário, mudança de país, às vezes acontece isso, trabalho noturno, né, alguma doença, obesidade também acontece muito. Há muitas maneiras naturais e práticas de reduzir o seu risco de desenvolver um distúrbio de sono. Então, educar-se sobre esses distúrbios de sono, que a gente está falando aqui, mudar esses comportamentos mais insalubres, você estar mais consciente dessa importância do sono, manter rotinas regulares, exercícios físicos regulares, hábitos alimentares saudáveis e melhorar a sua saúde de uma forma geral, vai afastar esses distúrbios do sono com certeza. E se você acha que você tem algum distúrbio de sono, consulta aí um médico, manda um e-mail para mim, eu psicólogo aqui, que a gente pode ir conversando mais, psicólogo.pauloalmeida@gmail.com, para a gente poder saber mais da sua necessidade. E se você acredita que seus problemas de sono são causados por ansiedade, por estresse, você pode realmente entender essas dicas que eu vou passar aqui agora. Então, tem muitas maneiras naturais e práticas para reduzir esses distúrbios do sono. Vamos ficar ligado que a gente vai falar para você cada vez mais, né? Queridos, é importante também a gente saber do relógio biológico do corpo, os ritmos circadianos. A palavrona aí, circadiano, então esse ritmo biológico que todo corpo tem, né? O corpo tem um relógio biológico de 24 horas, um relógio interno, que influencia muito das nossas funções do corpo, incluindo o ciclo sono-vigília, a nossa taxa metabólica, a secreção hormonal, a produção da urina, mudanças na pressão sanguínea, a temperatura corporal. Esse relógio é frequentemente referido como os ritmos circadianos, do latim circa, que quer dizer morre, e significado cerca de um dia. Quer dizer, morre circadiano, então significa morre a cada dia, né? Cerca de um dia, né? Não é morte de morrer, não, né? O relógio biológico, esse ciclo circadiano, ele lembra padrões e ciclos de um dia e tenta replicar no dia seguinte. Por exemplo, o relógio do corpo lembra dos níveis de energia do seu dia a dia, quando o corpo normalmente descansa, quando normalmente precisa de energia, temperatura média do corpo e níveis biológicos associados a certas atividades e rotinas, para citar algumas coisas, né? Esse relógio biológico funciona para manter o corpo em sincronia com os padrões normais. Então, os ritmos circadianos, eles são um fator importante para os padrões do sono e a alimentação dos seres humanos e dos animais também. A produção de hormônios, a atividade da onda cerebral, a regeneração celular e outras atividades biológicas estão muito ligadas ao ritmo circadiano, né? Ele é fundamental. E esses ritmos circadianos, eles também estão ligados ao ciclo luz-escuridão. Então, pensa-se que o ritmo circadiano, ele é, na verdade, um ciclo de 25 horas, mas os sinais ambientais chamados de Zeitgeber, um termo alemão que significa dar tempo, tais como luz, escuridão, sons altos, horário das suas refeições, rotinas de exercícios, podem reiniciar o relógio do corpo. Então, em condições normais, os relógios humanos funcionam com um ciclo de 24 horas. Mas como a gente tem muita interferência, esse ciclo ele pode ser aumentado. O relógio circadiano em mamíferos, animais, está localizado no núcleo supraquiasmático, um grupo único de células localizado na área do hipotálamo do cérebro, né?
esse lugar recebe informações sobre o claro, escuro, iluminação. Por isso que é tão importante a higiene do sono, você estar com uma iluminação muito adequada, através dos olhos. A retina do olho contém tantas células fotorreceptoras quanto células ganglionares da retina, fotorresponsivas. Essas células contêm um fotopigmento chamado melanopsina, que segue um caminho chamado trato retinohipotálamo, chamado trato retinohipotalâmico, que leva a esse lugar específico aí do ciclo circadiano. Então, vocês veem que a relação também com a luz é muito importante. Às vezes a gente deixa o celular ligado com a luz acesa do lado da cama e como isso interfere, né? Eu tenho cada vez mais desligado o celular, às vezes eu esqueço, mas acontece, mas vale a pena porque a luz do celular pode estar interferindo na qualidade do seu sono, entrando a luz na sua retina. E aí você sabe que a melatonina, ela é derivada da serotonina e ela é um hormônio que interfere no sono e, como se pensa, é um regulador importante do sono, né? A secreção da melatonina atinge o seu pico à noite e diminui durante o dia. Então é fundamental esse hormônio do sono ligado à melatonina. Outra informação muito importante é que o cortisol é um dos hormônios de estresse mais poderosos do corpo. Por isso que eu sempre falo aqui que a sua ansiedade vai demorar a se recuperar, porque o hormônio de estresse, o cortisol, a adrenalina e outros hormônios estão atuando no seu corpo, no seu cérebro, e isso faz com que a recuperação da ansiedade e do sono também seja gradativo e lento. E esse cortisol ele é secretado na corrente sanguínea, quando a gente acredita que está em perigo. E como o cortisol é o hormônio do estresse mais poderoso, ele é liberado como parte da segunda fase de resposta ao estresse, como a tentativa final de lutar ou fugir, né? Então, quando você entra nessa fase de lutar ou fugir, que a ansiedade traz, o cortisol vai entrar em seguida fazendo esse trabalho aí. Então, o cortisol não só é liberado quando percebemos o perigo, mas também ele é regulado durante o dia pelo relógio biológico do corpo, pelo ritmo circadiano. Ele é regulado durante o dia pelo relógio biológico do corpo. O cortisol também é responsável pela regulação de muitas funções corporais, como o metabolismo da glicose, a pressão arterial, a liberação da insulina para a manutenção de açúcar no sangue, a função do sistema imunológico, a resposta inflamatória, só para citar algumas. E as pesquisas descobriram que os níveis de cortisol no corpo seguem um padrão semelhante ao ritmo circadiano, porque o relógio biológico do corpo é regulado pelo cortisol. Não é incrível isso? Então, por exemplo, para alguém com um padrão de vida normal, de acordar pela manhã, trabalhar durante o dia, depois dormir à noite, os níveis de cortisol são geralmente mais altos pela manhã, diminuem gradualmente durante o dia, caem para níveis mais baixos à noite e depois caem para esse nível mais baixo durante as horas de sono. Esse relógio biológico do corpo, então, ele funciona para repetir esse padrão no dia seguinte, dia após dia, e os padrões de sono e despertar a pessoa para permanecer os mesmos padrões todo dia constante, né? Quando os níveis de cortisol estão altos, então o estresse está muito elevado, os hormônios estão muito elevados, a gente é mais energizado e quando eles estão baixos, a gente descansa e dorme. Então, quando esse excesso de cortisol acontece, ele é bom para a nossa energia, mas o excesso dele traz muitos sintomas de ansiedade que a gente tem falado aqui no canal, né? E além disso, quando os níveis de cortisol estão baixos, o sistema imunológico do corpo funciona muito melhor. É por isso que à noite, geralmente, é quando os resfriados e a gripe produzem mais muco, porque o sistema imunológico ele é mais ativo e está trabalhando para se livrar dos intrusos do vírus. Bom, os ritmos do cortisol desempenham um papel fundamental na forma como a gente sente. Os ritmos saudáveis do cortisol podem nos dar energia na hora certa do dia, né, e ajudar a dormir à noite. Agora, os ritmos do cortisol insalubres, não saudáveis, eles vão causar estragos durante o dia e ser a principal razão pelo qual o sono pode ser evasivo ou perturbado à noite. Então, o estresse aumenta o cortisol, enquanto que o descanso ele reduz o cortisol, né? Então, o cortisol é fundamental, ele é um dos hormônios mais poderosos de estresse do corpo, e ele pode fazer ou bagunçar os ritmos biológicos naturais do corpo. Então, gente, como a gente tem sempre falado aqui no canal, para você se recuperar dos transtornos da ansiedade, dos sintomas, é preciso normalizar esse círculo biológico, esse relógio biológico do corpo. Por isso que é gradativo. Quanto mais você conseguir fazer estratégias de recuperação fiéis, todo dia um pouquinho, meditação, relaxamento, a psicoterapia, a medicação, você vai regulando de novo esse relógio biológico para que ele lembre cada vez mais que vai ter níveis baixos de estresse, de hormônios de estresse. E à medida que a gente trabalha para reciclar esse corpo, para acalmar,
através de um relaxamento profundo, regular, diminuindo aí o estilo de vida mais agitado, reduzindo o estresse, esse relógio biológico ele vai se normatizando, né? Então, a gente está essencialmente reeducando gradualmente o relógio biológico do corpo para lembrar níveis de estimulação cada dia mais baixos, até que eventualmente se lembre do normal saudável, né? Então, por isso que é gradativo, passo a passo, porque ele está muito desregularizado. Então, essa requalificação do corpo para ficar mais calmo, embora possa ser difícil inicialmente, ele vai ficar cada vez mais fácil à medida que o corpo se lembra desses níveis de estimulação mais baixos, né? Então, não são apenas o padrão de comportamento habitual que você está trabalhando para mudar, mas também o relógio biológico do corpo que você está trabalhando. Um exemplo claro disso é quando você viaja para outro país onde o fuso horário é diferente. Você sente essas horas de sono perdidas e o seu relógio do corpo. Então você pode se sentir cansado às 8 horas da manhã seguinte, porque de acordo com o relógio do seu corpo, ainda estão 6 horas da manhã se você tem um fuso horário de 2 horas, não é? Então isso é muito importante. É claro, o seu cansaço quando você viaja para outro país, e lá você está às 8 horas da manhã e aqui, se você estivesse no Brasil, seria 6 horas. E aí fica bem complicada essa sensação do jet lag, né? Trabalhos noturnos também, gente que dobra, né, que muda, que trabalha 12 por 36, trabalha à noite, esse relógio biológico ele pode causar problemas por causa desse horário alterado. Então, pessoas que trabalham por turnos, elas têm aí noites e noites, elas vão ter sensações de jet lag, como se estivesse viajando aí, né? E é porque elas mudam o horário do círculo biológico. Então, a pessoa pode se sentir extremamente cansada durante o dia e sentir bem durante a noite. Eles são alguns exemplos de como esse relógio biológico é alterado aí. Então é importante a gente repetir um padrão durante algumas noites de sono. E aí o relógio biológico ele vai aprender que aquele padrão é normal e ele vai continuar replicando esse padrão, causando aí mais saúde. Se o contrário acontece, você fica interrompendo o sono com barulho, como muitas vezes o bebê acordando muitas horas durante a noite, você tem um padrão irregular e o corpo aprende esse padrão irregular. Então, para você voltar, demora um pouquinho, né? Então, esse relógio do corpo, ele aprende através da repetição e vai trabalhar para repetir o que a gente ensinar para ele, né? Voluntariamente ou involuntariamente. Então, manter padrões regulares de sono e despertar saudáveis ajuda o corpo a aprender padrões específicos saudáveis também. Uma vez que você aprendeu, o corpo vai trabalhar muito firme para repetir esse padrão, a menos que ele seja interrompido. Outro fator muito importante para a gente compreender essa questão da insônia e do sono são os ciclos do sono. Quando a gente dorme, a gente não cai no sono profundo, rápido, e depois a gente acorda pela manhã. A gente passa por uma série de ciclos de sono, né? Então, cada ciclo do sono consiste numa variedade de estágios de descanso. Normalmente, uma noite normal de sono ela consiste em 4 a 7 ciclos de sono. Tipicamente, 5 ciclos de sono por noite. Um ciclo de sono normal tem aproximadamente 60 a 90 minutos de duração e é composto por duas fases distintas. O sono NREM, que é No Rapid Eye Movement, quer dizer, movimento dos olhos não rápido, e o REM, que é Rapid Eye Movement, quer dizer, movimento rápido do sono. Então, esses dois ciclos, o movimento não rápido dos olhos e o movimento rápido dos olhos, né? O movimento não rápido ele produz qualidades diferentes do movimento rápido dos olhos. E aí o movimento não rápido dos olhos, ele proporciona a fase de repouso do sono, enquanto o movimento rápido dos olhos, ele proporciona a fase sonhadora e mais ativa do sono, né? Por isso que quando você está sonhando, os olhos estão ali mexendo muito. A fase de um sono não REM, quer dizer, não movimento rápido dos olhos, ele é composto por 4 fases. Etapa 1, a gente começa a adormecer, a deriva. É durante essa fase que a nossa respiração se torna mais lenta e os batimentos cardíacos se tornam mais regulares, a pressão arterial cai, a temperatura do cérebro diminui, o fluxo sanguíneo para o cérebro é reduzido e a gente tem pouco ou nenhum movimento corporal. O corpo reduz o açúcar no sangue e a produção de hormônios. Então essa fase é importantíssima, né? E aí todos os sistemas começam a se acalmar. A gente pode ser despertado facilmente durante essa etapa, então ela dura aproximadamente 10 minutos. Queridos, nós temos muito o que falar sobre o sono. Eu vou interromper o vídeo aqui e vou continuar no outro dia com vídeos sobre o sono e mais dicas para você dormir melhor. Esse primeiro vídeo, então, é a compreensão desse mecanismo do sono e é muito importante para você entender como que ele afeta a sua qualidade de vida, a sua saúde e os sintomas da ansiedade. Então eu vou parar por aqui e amanhã o vídeo continua com mais conhecimento dessas fases do sono, com mais detalhes sobre isso e com certeza com mais dicas para você dormir melhor.
E se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem terças, quintas e sábados às 19 horas. É onde eu respondo os comentários e o seu comentário você sabe que é muito importante. Quanto mais você comentar aqui, melhor para todos nós. O canal cresce, você também aprende e as outras pessoas também se ajudam, onde nós podemos criar uma rede onde uns apoiam os outros. Bem-vindo ao canal, até o próximo vídeo, continuação desse sono aí e dessa insônia e dicas para você dormir melhor. Um beijo!